estamos aí na quarta aula, né? Falando sobre os conceitos, né? E eu falei, e o primeiro módulo, ele é muito volume, assim, de assuntos, nos testa mesmo para ver até onde a gente é ir realmente, né? Porque existem os conceitos e a gente vai conversando aqui sobre algumas vivências, né? Mas a gente precisa falar sobre os conceitos. Então, na primeira, a gente já falou sobre a questão da alma, né? Toda a estruturação, e aí trouxemos lá dois pensadores, né? O Freud e o Jung, nessa estruturação aí da psique, da alma, com as suas estruturas, e aí a gente já começou a entrar nessas estruturas. Lógico, com a visão da psicologia espírita, né? Através das obras da benfeitora Joana de Ângeles. Então, a gente já começou num conceito difícil, do self, mas eu acho que ficou muito claro, né? Porque o self nada mais é do que o próprio espírito, ou seja, é o princípio, é o centro de onde tudo nasce, né? Da onde há o desenvolvimento, o comando ali, né? Toda a estruturação, e também ele é a totalidade. E, em espírito nós somos não só o centro de onde tudo parte, mas também toda a estrutura e já está sendo formada e vai crescer muito mais ainda, né? Porque nós estamos aí no reino dos seres humanos e aí a gente vai evoluir, existem outros estágios ainda. E falamos de uma estrutura muito importante, não foi? E foi o ego. Então, vamos falar dele ainda? Vamos, sim. Todas essas estruturas a gente vai conversar lá na frente, mas aí não mais nos conceitos, mas entrando aí na dinâmica do processo, né? E o ego, ficou claro para nós também, e o ego é um centro fundamental nesse processo de estruturação de quem somos, né? Então, o ego é o centro menor e, através dele, nós vamos estudar agora a consciência. Não existe consciência sem o ego. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, a consciência é um efeito criado ali, né, através do processo da pessoa, da personalidade, da estrutura menor. A gente vai entender muito bem esses assuntos, por isso que hoje é essa aula sobre a consciência. Eu separei para a gente entender muito bem. Então, a gente já entendeu o self. Se ficou alguma dúvida, depois a gente pode algumas aulas aí lá na frente para retomar alguns assuntos. O ego também, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, a gente conversou bem, né? E agora vamos falar sobre a consciência. Tudo bem, pessoal? Então, estão prontos aí para a gente entrar no assunto, né? Viajar aí nesse mergulho aí, a gente fazer esse mergulho. Então, eu vou colocar a apresentação aqui, né? Você já está gravando, Luiz? Já estou. Ah, tá, obrigado. Obrigado por avisar também, né? Porque às vezes eu esqueço, né? O Flávio, até quando chegar numa questão aí, eu coloquei do Livro dos Espíritos, você pode levantar a mão, viu, Flávio, na hora e aumenta, até para incentivar outros também a fazerem, né? Tem que pedir para a Lilian fechar o som dela. Som, Lilian, tá ouvindo? Já fechei, desculpa. Obrigada. Eu estou apresentando agora, né, os slides. Eu vou pedir mais uma vez para vocês sinalizarem se tá aparecendo aí para vocês. Sim. Tá, né? Então, vamos lá. Esses dois slides sempre eu vou passar, né, para a gente relembrar o modo estamos. E hoje é esse assunto, a consciência. E quando a gente fala em consciência, há muita confusão, por isso a gente traz o conceito e a gente vai mergulhar nesse conceito hoje, para ficar claro lá na frente, nas aulas que vamos ter sobre essa dinâmica, sobre essa parte mais vivencial, para não gerar essa confusão. Porque quando a gente está falando de consciência e nessa
nessa aula, nós estamos falando de níveis de consciência, se alguém sabe mais, se tem uma consciência ampliada, esses níveis de percepção, não é isso, mas a consciência e todos nós possuímos. Quando falamos todos nós, seres humanos aí, nesse nível evolutivo estamos. A consciência é perceber, é enxergar, é sentir. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, quando a gente entrar e trazendo os conceitos, vai ficar muito claro. E aí a gente peço a vocês para colaborarem também, perguntar, fazer colocação também, isso ajuda muito a enriquecer a aula, né? Eu já trago um pensamento dele novamente, Antônio Damasio, sempre começando com os estudiosos aí, né, do assunto. E Damasio, ele tem esse livro que eu já apresentei, O Mistério da Consciência. Aí ele começa ali na introdução, eu tirei dois trechos ali, vamos falar assim, né? Dois parágrafos, e ele vem ali abordando, né? Fazendo a introdução, a maneira dele escrever é muito interessante. Então ele diz assim para nós: sempre me fascina o momento exato em que, da plateia, vemos abrir-se a porta e dar para o palco, e um artista sair à luz. Tenho a intuição de que sair à luz é também uma eloquente metáfora para a consciência. Antes de comentar um pensamento dele, eu vou trazer o trecho da benfeitora Joana de Anjos no livro O Ser Consciente. Ela diz assim: Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Novamente eu vou dar um ponto, né? Lógico, e agora é hora de conversar, temos bastante material. Começamos com, né, Damásio, agora trazemos aí um pensamento da benfeitora Joana de Anjos e faz uma ligação com o conceito junguiano de consciência, né, para deixar claro. E a psicologia espírita, quando vai falar de consciência nessa linha. Vocês entenderam alguma coisa aí? Primeiro, Damásio, antes de entrar na definição de consciência, né? Damásio ali, ele se propõe a estudar a consciência. Não é fácil, né? Porque a mente, né, a psique, e é o todo, né? É difícil, imagina estudar essas particularidades, né? O que é a consciência. Mas ele já faz uma abordagem ali filosófica, interessante na introdução, né? E ele diz sair à luz. A gente observa sempre na linguagem que Jesus utilizava, né? Na linguagem que ficou ali marcada nos evangelhos, ele usou várias vezes a questão da luz, da luz. Ele usava isso, a gente vai ver, voltado para a consciência e também voltado para a questão da perfeição, vamos dizer assim, do bem, né? Dos propósitos divinos, mas ele usava muito na questão da consciência, de sair à luz. O que vocês acham aí dessa reflexão? Vamos comentar um pouquinho aí? De Damásio, quem quiser comentar. Essa busca, né, por essa luz que a gente tem, e de repente você se dá conta de que você precisa procurar isso mesmo, não só ficar lá escondido ou escondendo, né, as coisas que temos que trabalhar na nossa consciência, no eu, no ego, né? Vou provocar mais ainda. A Lília trouxe aí algumas observações. Vou fazer uma pergunta óbvia e para nós, seres encarnados aí neste planeta. E aí, como é que nós enxergamos? Estou falando aqui da visão normal.
Não estou aí falando de níveis de aprofundamento, de entendimento, de compreensão sobre as coisas. Não, como é que a gente enxerga? Ah, Luiz, mas eu não sou um neurocientista ou alguém da área, um fisiologista, alguma coisa assim, para e possa descrever. Não sei nem a anatomia aí do aparelho visual, essas coisas. Mas a gente já parou para perceber como é que eu enxergo, né? Aí poderia responder assim, pelo olho, né? Eu enxergo pelos olhos. Valdeci levantou a mão. Pode comentar. Eu enxergo com muito pouca nitidez e com mais dúvidas a ser esclarecida. Mas aí você está entrando no campo da percepção subjetiva, da moral. Eu estou falando da coisa mesma. E como é que eu enxergo? Eu estou vendo vocês aí e vocês estão me vendo. Vocês, não é? Vocês estão vendo outras imagens aí, além de minha. E lógico, vendo várias imagens. Como é que esse processo se dá? Eu estou trazendo. A Léria, não percebi que você tinha levantado a mão. Pode falar antes de. Não, na minha cabeça, que nem eu, às vezes eu comento, né? Eu vou dar um exemplo bem concreto. Quando eu vejo um acidente de carro, uma coisa que, de alguma forma, todos nós, de alguma forma, já vimos. Cada um descreve o que vê através dos seus sentimentos. Uns veem mais a situação do carro que amassou, modelo, se facilitar até o ano. O outro fala, nossa, quem estava dentro? Falaram que tinha um casal, uma criança. Eu acho que, para mim, a minha visão, ela passa muito pelo sentimento que eu tenho com aquilo que eu estou vendo. Não sei se é nessa linha o raciocínio. A gente vai entrar mais profundo assim, né? Mas era algo bem raso. E como é que eu enxergo, Luiz? Então, eu estou trazendo e algo dos nossos sentidos. Dos nossos sentidos. A gente aprende lá no ensino básico, né? E a gente tem 5 sentidos, lógico, depois a gente vai ver, são muito mais, mas a gente tem 5 sentidos, não tem? Antes de eu explicar, eu vou passar para o Valmir, ele levantou a mão. Olha, eu posso estar falando besteira, mas pelo que você está perguntando, eu não sei qual é a parte do olho, mas é a luz que bate e reflete a imagem. Nós já começamos. Como eu falei, não somos da área, mas os olhos fazem... Pode falar. É que bate, não sei se a córnea, o que é, e reflete a imagem, né? Nós precisamos da luz, né? Para a gente enxergar, né? Porque a gente não enxerga no escuro. Então, a luz bate e reflete a imagem. Eu não sei exatamente te falar nos termos técnicos da oftalmologia. Não somos da área. Não sei se é essa a pergunta que você fez, mas é mais ou menos isso. É exatamente nesse sentido. E depois a gente vai se aprofundar. Eu estou perguntando e do básico, né? Antes de passar, quem foi a Cristina, né? Só um momento, viu, Cristina? Já passo para você. O Valmir pegou aí o caminho, e vocês tinham pegado o caminho mais profundo, a alma, e a gente vai chegar lá. Mas o caminho mais simples, né? Então, eu não sou da área também, se tiver alguém da área, até vai dar explicação melhor, mas basicamente é isso, né? Falando dos olhos, então, os olhos são um aparelho, né? Que a gente estuda, fica deslumbrado com isso, com qualquer sistema do nosso corpo. Então, ali tem células, né, na questão aí todo esse complexo da visão, né, e vai até a retina, né, e ali tem células já especializadas em fazer a tradução, a transdução, melhor dizendo, disso tudo. Então, a luz vai vir até ali, só que a luz captada ela vai ser transformada em estímulos elétricos. E aí vai aí no sistema nervoso, e a retina já faz parte dele, né? Do sistema nervoso, e aí vai levar a alguma área
do nosso encéfalo, na parte do órtex, né? E aí vai chegar lá atrás, no órtex occipital, né? Na parte de trás, em áreas específicas, e aí a mágica vai acontecer. Ou seja, eu, enquanto ego, enquanto pessoa, vou enxergar. Porque até a luz batendo no meu olho, indo tudo, para mim tudo isso é inconsciente. Ou seja, não passou pelo ego. Quando chega no órtex, o ego vai perceber. E aí ele vai ver. Mas ele vai ver como, Luiz? E aí é onde a gente entra nesse campo da alma, né? É isso que eu quero trazer aí para nós, porque um simples ato desse a gente acha simples, né? Os olhos estão captando a luz, existem células, e aí a ciência vai dando os nomes, né? São fotorreceptores, e vai fazer toda essa transdução, e vai levar lá até o nervo óptico, e aí o processo vai acontecer, né, das sinapses, né, do potencial de ação, vai chegar no tálamo, aquele processo todo, e vai ir lá para o órtex, e o indivíduo vai ver. E a ciência percebeu, e essa imagem, essa luz que a gente capta, ela chega até, as ondas se cruzam, como se tivesse de cabeça para baixo ainda, e chega lá no órtex, a coisa não fica de cabeça. Mas como esse processo, aí eu estou trazendo aqui, eu vou passar para a Cristina, eu não esqueci da Cristina, não. O que eu estou trazendo aqui? A consciência é uma percepção do mundo externo e do mundo interno. Mas quem é que faz essa percepção? É o ego. Para ser consciente assim, para ter a imagem, para a gente sentir, para a gente ver, para a gente perceber, tudo que acontece na esfera mental consciente aí tem que passar pelo ego, tem que passar pela pessoa. Se não passar pela pessoa, fica inconsciente. É isso que eu quero trazer aí para nós, tudo bem? Então, se veio e eu vi, eu enxerguei, eu senti, eu percebi, passou pelo ego. Ah, eu tô em alguma coisa, Luiz, e ali teve uma sensação de dor, porque estava ente. Ah, então receptores apitaram aquilo, era inconsciente para você, mas é milésimos aí, é muito rápido, né? Mas passou e chegou em áreas da parte do encéfalo, né, na parte central aí do aparelho cerebral, e eu percebi. Quando eu percebo, e passou pelo ego. Então, nada vamos dizer assim, seja consciente, né, tem que passar pelo ego. Tudo, melhor dizendo, e seja consciente, tem que passar pelo ego. É isso, a primeira coisa que a gente deve guardar aí. Por isso, a benfeitora falou e a consciência é o E. É todo esse material psíquico e vai passar pelo ego. À medida que o ego percebe isso. Porque se o ego não perceber, é inconsciente. Bem, eu vou só colocar rapidinho aí, Cristina, eu te passo. Eu vou colocar de novo o slide. A benfeitora está falando e agora fica claro para nós. Tudo bem? Então, ela diz aí, a consciência, deixa eu pegar aí um marcadorzinho, é a relação dos conteúdos psíquicos. E são conteúdos psíquicos, Luiz. É tudo está na esfera mental. Conteúdo psíquico é sentimento, é emoção, é pensamento, são os valores, tudo, essas forças inteligentes, essas energias inteligentes e traduz a alma, o que somos. Então, a consciência é essa relação de tudo isso com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Porque se o ego não perceber, é inconsciente, é como se não existisse. Tudo que a gente vê, a gente sente, a gente enxerga, é porque passou pela essa estrutura menor. Até aí tudo bem? Então, aí agora
vou trazer e dar espaço para a Cristina. Ela levantou a mão já faz umas 4 horas. Pode falar. Luiz, uma boa noite a todos. Boa noite. Aí você falou, aí deu nó na minha cabeça. Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo quando você falou como nós enxergamos. Sim, Enxergar os companheiros que estão aqui à minha frente. Eu vou falar o que eu entendi, eu não sei pode o que falar. é isso. Quando eu liguei o computador, eu vi 28 pessoas. Aí eu olhei, aí eu pensei, como será que cada uma dessas pessoas, como cada uma é? Me passou isso pela cabeça. Como eles são, como cada uma dessas pessoas são diferentes umas das outras. E aí é que está a riqueza da coisa, essa diferença. Sabe? Um grupo composto por 34 pessoas, eu percebi isso, e cada uma é diferente. Cada uma tem as suas tendências, as suas qualidades. Cada uma é um ser humano rico, especial, que está aqui tentando aprender para melhorar. Eu não sei se é isso. Não sei. Se Também. não, por favor, você me corrige. Também, estamos indo no caminho. Lógico que vocês vão aprofundar, e é isso mesmo. Só que, nesse primeiro momento, a gente entenda o E. E a consciência nada mais é do E. Do E, essa manifestação do estar no escuro. E estar no escuro. Jesus usava muitos símbolos, né? Então, as trevas que simbolizam o escuro também pode simbolizar o mal, no sentido da ignorância, mas vamos trazer e para o escuro, a gente não vê. Quando vem para a luz, e vem para a consciência, mas para vir para a luz, tem que passar pelo ego, tem que passar pelo centro menor. Então, esse centro, ele vai estar ali como vigia dessa esfera que nós chamamos de consciência. O ego não é o centro do inconsciente, ele é o centro da consciência. E aí, quando a Cristina nos diz assim, quando eu vi as imagens, se viu, é porque aptou, porque o corpo é esse veículo e nos permite interagir nesse plano que nós estamos. É através desse corpo e o espírito, nós, enquanto ser, né, na completude, nos manifestamos. Só que o espírito é muita coisa, não é? Então, ele precisa estruturar uma pessoa, uma personalidade. E o centro da personalidade é o ego. É aquilo que dá consciência a eu, Luiz, a Cristina, que acabou de falar. Então, a gente vê. E aí, Cristina falou, além de ver os 28 rostos, né? Ela ficou pensando nessa diversidade. Quando ela pensou, quem estava pensando? O ego. Ele estava invocando do inconsciente de aprendizados e aí trazendo para a consciência. Só que muitas coisas, pensamentos que vêm na nossa cabeça, eu, enquanto ego, enquanto Luiz, pessoa, eu não evoquei, eu não pensei e veio na minha esfera consciente, mas passou por mim. Esse veio na minha esfera consciente, passou pelo eu. Mas eu não invoquei. Da onde veio esses pensamentos que eu não criei e eu não invoquei? E aí a gente vai entrar nesses assuntos. Mas vou passar, e já tem a Lília Borgato e depois a Esther, né? Pode falar, Lília. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, agora que o Luiz colocou, a gente vai abrindo a mente da gente, né? E aqui falando do Antônio Damasio, que é a primeira frase, que ele coloca, né, que fascina no exato momento da plateia, ao abrir-se a porta que dá para o palco e um artista sair à luz. Então, eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, esse artista que vai sair à luz seria a consciência, tomando a consciência se abrindo, né? Conseguindo
aparecer, a gente consegue entender aquilo que estava escondido em algum momento. E de outra perspectiva, a gente consegue ver, a plateia consegue ver o artista e o artista consegue ver a plateia. Então, os dois, nas duas situações, há algo que sai das sombras, há algo que sai, que não está na luz. Aí, quando aparece a luz, clareia, e a gente consegue ter a percepção aí, que eu entendo que seja a consciência, tomou a consciência, a tomada da consciência. Boa reflexão. Esther? Então, eu vejo essa sua explicação, eu cheguei um pouco atrasado, que é o senso dos nossos sentidos. E quando chega no senso dos sentidos, lógico que tem ego, tem tudo. Vai analisar e vai chegar para o cérebro, e cada cérebro vai ver da sua maneira. É como a Cristina falou, a gente tem várias pessoas aqui, são todos diferentes, graças a Deus, não tem ninguém igual, mas todos têm o senso dos sentidos, entendeu? Por exemplo, eu fui instrutora de yoga há 12 anos, então eu aprendi assim, se você fala assim de manhã, eu não dormi porque o cachorro da vizinha latiu. Por que você fala isso? Porque a gente fica ligado ao barulho. A gente fica esperando cada latido que vem. E a partir do momento que você tem controle sobre o seu senso dos sentidos, você tira fora e pronto. É o trabalho do cérebro, sem dúvida, né? Então, todos nós temos isso, mas cada um vai usar de acordo com o seu conhecimento, porque aí entra muitas outras coisas, entra o conhecimento, a vivência que cada um teve, que é diferente um do outro. Então, isso é um trabalho que todos temos que fazer, o trabalho do senso dos nossos sentidos. Muito bom, muito bom. A Valdeci quer falar também, mas rapidinho, e só para Vou falar aproveitar. rapidinho, aproveitando o gancho da Esther. Quando eu entrei, que você começou a falar, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Aí eu falei, peraí, eu vou apagar minha tela mental para ver se eu consigo me focar só aqui. Você sabe que deu resultado? Tá Eu vendo? me liguei, apaguei tudo que estava lá me incomodando, né, do dia, e aí eu comecei a focar só no que você estava falando, as coisas começaram a clarear. Também quero que você comente sobre. Eu vou deixar, eu vou botar os outros slides e a gente vai aprofundando e devagar, né? Então, já partimos aqui do princípio e nós estamos no corpo, nós a psique, a alma, o ser espiritual somos. E nós estamos estruturados e temos várias estruturas. E uma dessas estruturas nós chamamos de ego. Ele é o centro da consciência. Quando a Esther nos fala assim, chegou lá no cérebro, né? O cérebro é um aparelho físico, né? A linguagem dos neurônios é a questão elétrica, né? Dos íons e também ímã. É só isso, né? E aí é só isso na nossa visão limitada, né? Só ele vai captar todos esses estímulos, mas quem vai traduzir tudo isso é a alma, é o ser espiritual na sua estrutura ali pequena, e nós chamamos de ego, né? Então, quando eu vejo, eu estou vendo, a luz de fora veio para o interior, e esse interior traduziu isso em essa luz em estímulos elétricos, e esses estímulos chegaram em áreas do nosso encéfalo, e dali aconteceu a mágica. Que mágica é essa? Quem é que tem esse poder de transformar estímulos elétricos, estímulos ímãs em algo abstrato, né? Então, quem é? O espírito. Então, a gente precisa entender tudo isso e a gente está indo devagar. Tudo bem? Então, tudo que veio na nossa mente, vou falar e agora a palavra
e a gente está habituado, tudo e vem na nossa mente, passou por quem? Pelo ego. Pelo ego. Pelo ego. Então não adianta a gente falar assim, esse pensamento não é meu. Tudo bem, não é seu, mas passou por você. Isso está na minha esfera mental. Isso daí é muito ruim, é os obsessores, é os espíritos ruins que estão jogando, é o demônio. Mas passou por você. Se passou por você, e você abriu a porta e ele passou. E virou consciência. E a consciência é parte sua, ou melhor dizendo, é você. Então, a gente precisa agora ganhar responsabilidade. Tudo está na minha mente, passou por mim. Isso é um mantra agora. Vamos repetir? Tudo está na minha mente, passou por mim. Bem? Então, vamos aqui agora colocar mais material, né? Para a gente se enriquecendo, conhecendo. E aí o Jung vai trazer para nós, né? Então ele diz assim, a consciência não é idêntica à psique. Como assim, Luiz? A consciência não é idêntica à psique, à alma, porque a psique é maior, a consciência é uma parte. Então ela não é idêntica no sentido, e ela é igual, não. Pois a psique, ela representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. E estes não estão necessariamente em sua totalidade diretamente ligados ao ego. Por quê? É o ego, é a partir do ego e nasce a consciência. A consciência é uma parte pequena e o ego consegue perceber. Aí nesse ponto, de novo, eu vou fazer essa dinâmica sempre, né, de olhar um pouquinho para o rostinho de vocês, até para me ver também, a gente se vê no outro, né? Vamos parar para pensar. Nós somos espíritos, a nossa evolução é muito semelhante, né? Agora, imagina um espírito com uma evolução muito maior que a nossa. Mesmo os sentidos, o corpo físico limita, mas lembra, em traduz, é o ego. Será que espíritos maiores, ao ver, apitar a luz e do mundo físico, eu só estou falando agora da esterocepção, da percepção exterior, não estou falando nem do interior, falando das percepções exteriores do mundo. Será que esses espíritos, quando olham e apitam a luz desse mundo físico, será que eles veem mais coisa do que a gente? É uma questão para a gente refletir. Porque quem faz a tradução disso é o ego. A consciência é um produto do ego. Então, para mim, quando eu olho uma árvore, eu estou vendo tronco, estou vendo folhas, estou vendo ali algumas flores, frutos, estou vendo algumas coisas, não é? Vocês também devem ver a mesma coisa, alguns podem ver mais, eu não sei, né? Por quê? É o ego e vai traduzir aquele estímulo. Então, é algo complexo e simples ao mesmo tempo. Porque a gente vê fora o que a gente tem dentro. Isso vai ficar muito, muito, muito objetivo e patente quando a gente sair desse corpo físico. Porque a gente vai estar no mesmo lugar, vendo coisas diferentes. Porque os estímulos somente são estímulos, mas quem traduz aquilo é a alma. E no físico é mais comum, né? A gente está vendo a mesma coisa, está vendo isso, mas outros estão tendo outras reflexões em cima do que está vendo. Mas do outro lado, isso vai ficar muito patente. Por isso, a psicologia espírita, ela vai entrar nessa profundidade. Aí, a psicologia normal, vamos chamar assim, do mundo, vai dizer algo assim para nós. A consciência
é um fenômeno privado de primeira pessoa. Só a pessoa consegue enxergar o que se passa na mente dela. Isso a psicologia e vai dizer, a ciência psicológica. A psicologia espírita vai mais a fundo e vai falar, não, a consciência não é uma função, vamos dizer, é uma manifestação de primeira pessoa, porque outros podem ver também o que se passa na minha mente. Depois a gente vai ver isso aí. Ai, e medo. Então, além de eu ver o que está na minha mente, na consciência, quando eu falo mente, estou falando de consciência aqui. Além de eu ver, outros podem ver? Podem. Mas aí na ciência humana e na psicologia natural, e vamos chamar assim, né, acadêmica do mundo, a consciência é um fenômeno privado de primeira pessoa. Só eu consigo ver o que está na minha mente, só eu consigo sentir o que se passa no meu corpo. Tudo bem? Mas na psicologia espírita não é assim. Vou abrir um pouquinho aí para a Creuza, né? E quando a Creuza fala aí, dá uma aula para nós também, né, Creuza? Todo mundo aí, né? E eu estou vendo que só tem especialista aí nesse grupo, isso é bom demais, viu? Pode falar, Creuzinha. Para com isso, Luiz. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Não, existe uma situação que, assim, às vezes a pessoa, naquele dia, ela está inspirada, ela se arruma um pouco melhor, ela se maqueia, se for mulher, tá, não sei o que lá, né? E aí alguém fala para ela assim, nossa, você está muito bonita. E aí a pessoa, na sua simplicidade, não é? Na sua, assim, falta de conhecimento um pouco, dentro disso que a gente está aprendendo aqui agora, a pessoa fala assim, são os seus olhos, não é? E aí a outra fala assim, mas os meus olhos não veem o que não existe. Se eu estou falando que você está bonita, é porque você está bonita. Então, naquele dia, a pessoa está expressando, por meio dos seus cuidados, né, externos ou exteriores, uma beleza íntima. E o outro vê, então fala, nossa, hoje você está muito bonita. Eu acho que é dentro disso, né? Eu acho que se encaixa um pouco dentro dessas colocações aí que você está passando para nós hoje. Muito boa reflexão, né? Vocês entenderam, né? E aí já é mais profundo, né? Como vocês colocaram no início. Cada um foi aprofundando. A gente já tem essa maturidade, porque a consciência, eu queria que vocês entendessem esse primeiro momento, é algo comum para todos nós. São as percepções do mundo externo e também do mundo interno, e é levado até áreas do encéfalo, ele se traduz em imagens, em sentimentos, em dor, em prazer, em frio, em calor, todas essas sensações, né, a gente capta. Mas, além disso, existe algo e o ego também produz e se aprofunda naquilo. E a gente vai estudar mais para frente o sentimento da emoção, do que a gente está percebendo, né? Então, vamos devagar. Valmir? É o que eu ia falar, porque eu acho que se o espírito é um pouco mais elevado, ele já sente de forma diferente que na bagagem dele do inconsciente, da totalidade do seu espírito, já traz algumas flashes, né, que ele vê de outra forma. Eu não sei quando vai chegar nisso, mas a gente vê beleza. Talvez a pessoa que você está, pelo menos, se relacionando, ou até mesmo como você vê, dependendo, não sei do que, você vê diferente. Você enxerga diferente. A beleza não é igual para todos. Né? Então Eu assim, não a sei gente... se vai chegar esse o quê, mas eu acho que cada um, não sei se depende da sua evolução espiritual, eu não sei, vê de forma diferente. Né? Às vezes fala assim, minha mulher ou meu marido é lindo, né? E o outro fala, nossa, coisa feia. Então, você não está vendo só a parte física, né? Entra o emocional, sei lá o que, entram mais coisas, né? Que possa fazer outra imagem, né? Na nossa cabeça, né?
Enfim. Esses pontos vai ter a aula dos níveis de consciência, e aí a gente vai falar desses níveis, né? E hoje, com certeza, não dá para falar de consciência sem entrar nesses assuntos dos níveis, do entendimento que cada um tem sobre a vida, né? A amplitude de cada um. Mas o importante é a gente perceber isso aí, isso firme daí. E a consciência é um fenômeno, e para ela acontecer tem que passar por mim, pelo ego. Quando eu falo por mim, eu estou falando da estrutura menor, pelo ego. O ego é o vigia da consciência, tudo passa por ele, tudo bem? E a consciência é tudo aquilo que eu enxergo, não só de imagens, não só de cores, de formas, de padrões, mas também de textura, de dor, de prazer, de emoções, de sentimentos, de tudo aquilo que a gente consegue traduzir enquanto inteligência que somos. Então, a consciência é isso, tá bom? Vamos continuar aqui, porque tem muita coisa para a gente mergulhar, né? Vamos trazer os pensamentos desses grandes colaboradores, pensadores, nós já falamos do Jung, agora eu vou trazer a Márcia Taboni, e ela também é uma psicóloga aí, né? E aprofunda, não só psicóloga, né? Ela tem outros conhecimentos também da área, e ela se aprofunda nessa questão transpessoal. O que é a transpessoal, né? A psicologia transpessoal? Aquilo que transcende a questão humana, e, né? Para não falar espiritual, né? Então é a transpessoal. Quem é o psicólogo transpessoal vai acreditar que existe algo além da matéria, né? E aí ela vai trazer essa visão da consciência. Então ela diz assim: o campo da consciência é a parte da personalidade da qual possuímos uma percepção direta, o fluxo incessante de sensações, imagens, pensamentos, sentimentos, desejos e impulsos que podemos observar, analisar e julgar. Então, tudo isso só é consciente porque eu senti, eu percebi, eu observei, eu analisei, eu julguei. Quem analisou, Luiz? O ego, a estrutura menor. Tudo bem até aí? Vou passar mais um pouquinho aqui para a gente chegar na questão. Eu vou pedir para o nosso amigo Xavier, ele observou aí, pessoal, e a questão, eu tinha colocado 822, alguma coisa assim, ou 26. Então, na hora de digitar lá, eu errei. Vou pedir para ele comentar, para vocês fazerem isso também no material. Se tiver alguma coisa, aí ele me deu um toque e falou, não, é a questão 835. Não é isso, Xavier? Pode falar, eu não estou te vendo aqui. Isso. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu estava dando uma lida aqui no material e me deparei com essa questão aí, né? Daí, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Aí tem aqui embaixo o Livro dos Espíritos, parte da resposta à questão 826. Como era uma parte, eu fui ler ela toda e eu percebi que não era essa questão. Aí comecei a dar uma pesquisada aqui e descobri que era 835 e não a 826, só para fazer essa correção. Mas, Luiz, dentro dessa questão aí, da consciência, Deixa eu parar de compartilhar. Pode falar, pode falar. você falou que o ego é o vigia da consciência, né? E eu estava justamente nessa parte aqui, eu estava tentando entender, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, eu vou até falar metaforicamente, né? Assim, a consciência não passa a ser aí, metaforicamente, um juízo das nossas ações, das nossas decisões, né? Porque, por exemplo, quem nunca ouviu essa frase, examine a sua consciência, viu? Na hora de uma discussão, na hora de um relacionamento e tal, examine sua consciência. Pelo menos quando essa frase chegou para mim, eu parei e pensei, puxa vida, eu errei. Ou o que eu fiz de errado, tá? Então, você pode desenvolver mais um pouquinho esse pensamento aí que eu coloquei, por favor?
muito bom, Flávio, tá vendo? Por isso que a aula vai crescendo, né? A colaboração de um, de outros, é muito importante. Quando a gente ouvir essa palavra consciência, ela vai ter várias graduações, e a gente precisa prestar atenção dentro do contexto, né? Quando ali Kardec traz ali e a consciência, ele traz de forma tão simples, né? Não ele, né? Os benfeitores, essas almas grandiosas que vão dar a resposta ali, e falam a consciência é um pensamento íntimo ou é outro pensamento. Por quê? Porque passou pelo ego. E quem vai fazer essa tradução, né, essa observação é quem é? A pessoa, o indivíduo. Agora, para que o indivíduo possa se aprofundar ainda mais na luz da verdade, ele precisa fazer essa conexão com o ser essencial, é o espírito. Quando a gente lembra que tem o eixo ego-self, quanto mais o ego vai sendo um servidor, ele vai trabalhando as suas questões morais, mais ligação ele vai tendo com o ser essencial, o espírito. Então, toda vez que a gente vai fazendo essas ligações, examinando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente está voltando ao Pai, à essência maior, a imago Dei, né? Como Jung trazia, a imagem de Deus que temos em nós. E aí vem à tona na consciência do ego as verdades espirituais. E aí, por isso, essa frase, examina a tua consciência. Quando a gente vai examinar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, normalmente o que acontece conosco no ego limitado, entre os mecanismos de defesa, e a gente vai aprender isso aí. Aí os mecanismos de defesa são bloqueios internos criados pelo próprio indivíduo inconscientemente, para não deixar a gente chegar no material e precisa vir a luz. E aí a gente fica com esses bloqueios porque a gente não é mudar, não é se transformar. Mas é interessante e o nosso amigo Flávio trouxe aí para nós, né? Na minha intimidade, já chamando de Xavier, né, Xavier? Pode chamar de Xavier, né, Flávio? Porque a gente precisa aprofundar nas questões, pessoal. Vamos estudar. Tem um amigo no início aí antes de começar a aula, estava comentando, né? A gente sempre ministrou aí os cursos de educação mediúnica juntos, né? Ele é muito estudioso, ele é um médico, o doutor Daniel, e ele é muito estudioso. E aí eu estou passando as aulas para ele, né? Quando estamos gravadas, e aí ele falou assim: fala para a turma estudar, porque esses assuntos aí, se não estudar, o pessoal vai ficar boiando. Então, lógico, né? A gente precisa estudar, sim, mas a gente precisa se dedicar, além só de ficar estudando ali, lendo, a gente se aprofundar e começar a reflexionar, porque isso a gente já traz de milênios, essas informações. Vou passar aqui para a Cristina, e ela, às vezes ela perde o ponto ali do que iria falar, né, Cristina? Pode falar. Não, sem problema. É que eu estava aqui pensando, refletindo, e logo no início foi falado alguma coisa de luz, né? De ir à luz. Aí eu pensei o seguinte: o autoconhecimento nos tira da escuridão, das sombras, e nos leva para a luz, porque aí eu vou tendo a percepção, a consciência de mim mesma, daquilo que eu quero. E aí o Xavier falou da consciência, e aí eu vou tendo consciência de que eu tenho que tratar sempre o outro com ética. Que eu acho a ética uma das coisas mais importantes na nossa vida. Eu vou tendo a consciência de que eu tenho que dar dignidade ao outro. Isso é fundamental na nossa vida. E não importa o que o outro faça a mim, ele merece todo o respeito. Da minha parte, eu vejo isso com relação à consciência. O autoconhecimento me leva a isso. Então, ele me tira das sombras e me mostra a luz. Nesse nível de consciência, né, Cristina? E você está trazendo o Xavier e outros trouxeram aí, lá na frente a gente vai entrar nesses níveis de consciência. Então, a gente
frases como Jesus falava assim para nós, e a luz veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas, a escuridão e a luz, né? Porque as nossas obras são más, ou seja, são ruins. Por isso a gente foge da luz, né? Para que as obras não sejam manifestas. Porque a gente tem tanta escuridão no nosso inconsciente, a gente já andou por caminhos tortuosos aí, em muitas e muitas encarnações, e hoje o nível de consciência que a gente tem, isso nos traz vergonha. E aí a gente não é isso, venha à luz, né? E a gente mesmo reprove isso. Então, há um processo aí, lá na frente vai ficar mais claro, da gente desbloquear esses pontos, né? Para que venha a luz. E a gente não reprove, mas a gente reconheça ali os fatos e entre nos sentimentos, para que a gente possa mudar, não os fatos nunca vão ser mudados. E passou, e viveu, mas os sentimentos ligados àqueles fatos a gente pode mudar. Então, é esse o processo. Renata? Tá fechado o seu microfone. Vê aí se você... Pode falar para ver. Fechou? Abriu agora. Pegando o gancho. Aê. Abriu? Abriu. Ué. Não? Não abriu, não. Foi? Não foi, não foi. Não foi não, Renato. Oi, oi. E pegando o gancho do que a Cristina falou, né? Como a gente diz. Não abriu ainda, não. Para mim, abriu. O microfone dela está aberto, mas é problema da internet dela, tá? Não? Não sai o som. Está craquelando. Não. Vamos fazer o seguinte, viu, Renato? Onde você conseguir, você pode falar sem levantar a mão, eu paro aí, tá bom? Eu vou aproveitar e o negócio, né? A gente está aí, está se aprofundando, eu vou compartilhar mais um slide. Agora eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos. Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim. Né? Aquela questão eu falei para vocês, né? Podem os espíritos conhecer os nossos secretos pensamentos? Quando a gente fala de pensamento, nós estamos falando do E, de primeira pessoa. Quem pensa? E pensa. É o eu, é o ego, não é? Tudo passa por ele. Se o pensamento surgiu na esfera mental, passou por ele. Seja e ele criou, seja e ele captou isso do inconsciente ou de fora também. Mas passou por ele. E aí, Kardec ali pergunta, e podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí a resposta, muitos já até sabem, né? Então, muitas vezes conhece aquilo que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode simular. Então, como assim, Luiz? É aí, calma, a gente vai entender isso. Porque aqui no mundo corporal, né, os pensamentos, os sentimentos, os valores, eles estão aonde, Luiz? Na mente, na mente. E mente é essa? Na mente consciente. Passou pela essa estrutura que chamamos eu, ego, está na mente consciente. Ainda a ciência humana não consegue ver, não consegue traduzir isso, né? Só consegue ver o quê? O maquinário. Lá as energias, o sangue ali, indo naqueles pontos, a questão elétrica ali naquele ponto, né? E aí, se pegar aquela área cerebral e aí tiver um dano ali, aí perde a função. Então, as pessoas estudam, falam, não, se eu lesionei essa parte do encéfalo
e perdeu a função e para o eu, para o indivíduo e está aí, é porque a função em faz é ela área. Não, ela área é só o maquinário, né? A questão mental, né, a gente precisa aprofundar muito, mas para não complicar, do outro lado da vida, né, outros irmãos conseguem ver a nossa esfera mental. Mas como assim? Eu vou andar mais um pouquinho, né? Aí ele pergunta para nós: além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? E aí ele diz, né? Vossa alma é o espírito que pensa. Nós pensamos, não é? Isso não temos dúvida, né? Ou seja, e pensa, Luiz, para a gente não confundir o ego. O ego está evoluindo, o ego está lidando com esse material que chamamos de consciência encarnada. E aí ele continua dizendo, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo. Então ele está chamando a nossa atenção. Muitos pensamentos não ocorrem ao mesmo tempo e sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Às vezes tem pensamentos que vem estar brigando, a gente conversa com a gente mesmo e vai indo, aquela coisa, né? Então, ele diz, pois bem, neles há sempre um pouco de vós, ou seja, em estar pensando, e um pouco de nós, ou seja, dos espíritos que estão já fora da matéria, e eles que estão na matéria também. E depois a gente vai ver isso. A gente capta os pensamentos aí, as formas pensamento. Aí, para dar um ponto e a gente conversar um pouco, o Jung traz uma reflexão interessante. Ele diz assim, o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Vamos gravar um pouquinho isso aí. E o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Isso aí é muito profundo e o Jung está trazendo para nós. Né? Leni, está fechado o seu microfone também. Desculpa. Esse ego que nós estamos estudando é aquele mesmo ego quando a gente faz algo para alguém e tem a necessidade de falar, olha, eu fiz algo para fulano, só para poder massagear o nosso ego. É desse mesmo ego que estamos falando, estudando, ou não? Só para eu entender. Vamos voltar lá, né? Na aula passada a gente comentou que o ego é o centro da consciência. Quando a Leni está falando, quem está falando é o ego aí. A pessoa que você é nessa encarnação, Leni. Então, o ego é a estrutura da sua personalidade, o centro da sua pessoa. Então, quando eu falo, e quem está falando é uma estrutura, o centro da consciência encarnada, e sou eu, Luiz. Estou encarnado, sou um espírito e tenho muitas outras habilidades e funções, só que nessa encarnação a gente está limitado ao corpo e tem uma estrutura de consciência e a gente é capaz de formar. E é o ego, e eu estou falando com você, estou percebendo, eu me interajo. Quando você diz assim, e o ego está massageando o ego, aí é eu voltado para as minhas vaidades, os meus interesses, as minhas paixões ligadas aí à questão material, no sentido do mundo das formas, de querer se aparecer, né, de querer ser compreendido, de querer sobrepujar, de querer ser amado. Então, essas carências de mim enquanto ego. Mas o problema, voltando, e a pergunta da Leni foi interessante para a gente não se perder nos conceitos. O problema não é o ego. Ao contrário, o ego é a solução. Ele é o centro da manifestação do ser maior, é o espírito. Agora, o problema é quando esse centro, essa pessoa, volta os interesses para ela mesma, para a pessoa, e é passageira. Porque o Luiz aí vai acontecer o quê com o Luiz? O corpo, e faz parte dessa personalidade que chamamos Luiz aí, vai acontecer o quê com ele? A gente tem dúvida o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai falecer. A gente tem dúvida disso? E a gente não tem. Ele vai falecer. Não sei o tempo, mas uma hora ele vai pifar. E aí ele vai. Só que a consciência estava encarnada,
está ligada a outros campos de energias, não é? E aí eu vou aparecer e alguma pairagem aí, algum plano de vida, eu já estou ligado a ele. Eu já estou ligado. E aí, nesse plano, eu posso manter a mesma estrutura egóica aí, né? Da questão do ego, ou eu posso ampliar isso. Então, para ficar e para eu não viajar muito, o problema não é o ego, tudo bem, pessoal? O problema é o ego voltado aos seus próprios interesses. E o ego tem que estar voltado aos interesses do self, do espírito, e não dele. Renata, você já consegue falar? Vê aí. Está fechado para nós, está aparecendo o seu microfone. Vamos ver se você consegue abrir. Oi. Agora. Agora foi, agora eu tenho que ficar quieto. Não tem problema não. Deixa ele latir. Não, eu só ia pegar o gancho da Cristina, do que ela falou, que é aquela frase que a gente disse, quando deita a cabeça no travesseiro, está com a consciência tranquila. São frases que a gente vai falando, lembra? A sabedoria popular, e né, a gente vai ver desse inconsciente aí, coletivo, e o Jung falava, né? A gente traz muita coisa, que tem muita profundidade. Lógico que muitas vão se perdendo, vai ainda nas futilidades aí deste mundo ainda, é muito ignorante no sentido das mentes igual a nós, e a gente está querendo se esclarecer, né? Sim. E aí perde o sentido, mas tudo isso, quando a gente aprofunda, tem um sentido grandioso, não é? Porque a Cristina falou, né? Então a gente tem a consciência de que, né, independente, tem que ter o respeito, tem que ter, né, o amor ao próximo, enfim, tratar as pessoas bem, independente de algumas circunstâncias, mas aí que ao final do dia a gente deitou a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que fez, né, de que passou um dia fazendo o que deveria ser feito, talvez, né, fazendo o que é correto, enfim, tratando as pessoas com respeito, não passando por cima de ninguém, não ficando no seu próprio ego, e sim no coletivo. Enfim, toda essa movimentação do dia a dia para quando chegar à noite estar com a consciência tranquila. Isso aí. E aquela coisa que nos assusta, né? Porque a consciência, e a gente aprende aqui no mundo, e é algo privado. Só eu tenho contato com os pensamentos e eu manifesto, com os valores que eu manifesto. Mas aí, espiritualmente falando, a psicologia espírita é exatamente da questão espiritual, né? Essa relação entre os dois planos, almas grandiosas, vou falar primeiro das almas grandiosas, né? Elas percebem muito mais coisas que a gente, né? Até e no corpo, a expressão facial nossa, né? A maneira que a gente tá, às vezes a gente percebe do outro, você está preocupado hoje, a gente percebe a energia do outro com um pouquinho de facilidade, né? Mas do outro lado, essas almas grandiosas, eles enxergam mesmo. Eles veem mesmo o que transparece de nós. Isso não é segredo para eles, mas eles estão em outro nível evolutivo, não vai ficar falando para nós, né? Eles vão nos ajudar, e sabe as intenções ali por trás, da maldade, às vezes, da mesquinharia que a gente traz, eles sabem a intenção, e lá no fundo, lá, a intenção a gente é acertar, a gente é fazer o melhor, a gente é estar bem, a gente é crescer, então eles entendem tudo isso. Agora, tem outras almas que estão próximos de nós, no nível evolutivo, e também já tem muito desenvolvido dentro delas, e consegue enxergar tudo que a gente está mentalizando, sentindo, pensando, e aí usa isso para quê? Para criticar, para apontar, né? Para meter o dedo na ferida, como a gente faz. A gente não faz isso, não é? Nós não temos isso. Então, tomara que do outro lado, se a gente tiver faculdade desenvolvida, a gente enxergar isso no outro e seja para ajudar e não para pisar, né? Mas a gente tem que ser realista. A gente é rodeado de um monte de testemunhas. Foi eu que falei isso?
Não, né? O apóstolo dos gentios, Paulo, né? Ele já disse, a gente é odiado. Ele intuitivamente falou, né? Tem um monte de testemunhas, não tem jeito. Então, assim, não adianta eu querer esconder de mim mesmo, como diz os espíritos lá, desejos, coisas que eu quero esconder de mim mesmo, tem outros vendo. Para que querer esconder? Traz à tona isso e começa a trabalhar isso consigo mesmo. Traz isso à mente, deixa vir a luz. Ah, mas eu não imaginei, eu tenho um sentimento de ciúme tão grande dentro de mim. Então, olha isso com mais carinho e perceba as motivações, né? E vai trabalhando à medida do esforço de cada um, né? Então, o propósito é esse, tudo bem? E aí, normalmente, vem pensamentos na nossa esfera mental, vem desejo na nossa esfera mental. Nem tudo foi o ego e voou e trabalhou, mas, por sintonia, por indução, outras mentes estão navegando na nossa esfera de consciência. E aí a gente é responsável por isso também. A gente precisa trabalhar isso. Se um pensamento entrou na nossa esfera mental, ele passou pelo vigia. Quem é o vigia? O ego, né? Só para a gente deixar claro. Vou trazer mais reflexões, pessoal. Hoje eu estou empolgado para falar, né? 8h48. Vamos devagar, porque esses assuntos mexem com a gente, né? Trazer uma passagem aqui do Cristo, né? Está lá no Evangelho segundo Lucas, e Lucas aí diz para nós, né? E hoje esses evangelhos é tido como, né, pela igreja, como aqueles evangelhos e a igreja considerou verdadeiros, né? Mas ele sabe que existem muitos outros, né? Mas trazendo aqui de Lucas, então ele diz assim para nós, e Jesus traduziu isso. Então Jesus disse assim: porquanto tudo em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, ou seja, escondido, né? Sobre os telhados será apregoado. Então, é uma reflexão interessante, não é? Muito interessante. A gente está falando de consciência, abre certinho aí. Então, vamos entender. E ele falou. Então, muitas coisas a gente não é deixar vir a luz, não é deixar vir a consciência, não é isso que a gente já falou? E muitas coisas a gente esconde. É como se estivesse cochichando ali no lugar escondido, no gabinete, né? Mas vai ao telhado. Qual é o telhado? É a consciência. Isso vai vir ao telhado da asa. A asa é o campo mental. Vai vir ao telhado. E aí a gente precisa fazer as pazes com aquilo que a gente quer esconder, não é? A gente precisa. Alguém quer comentar? 8h50. Estou deixando os espaços assim, porque às vezes alguém está inspirado, quer falar, né? O Valmir. Eu até vou expor um pouco da minha particularidade, da minha intimidade, mas eu acho que é tão bom para as pessoas também entenderem, né? Eu guardei minha homossexualidade 50 anos e me doeu. Se eu soubesse que eu deveria ter feito isso tão antes, eu estaria aliviado há muito mais tempo, né? Então, é um dos exemplos, né, que a gente esconde. E eu, pelos cursos que eu faço, que eu frequento na segunda pré-eleição, terça, outro trabalho da casa, e a minha reforma íntima, a gente tem que estar aberto. A gente tem que pôr tudo para fora. Senão a gente não faz a nossa reforma íntima. Nada mais isso faz tudo parte da reforma íntima. É o que a gente traz tudo para a consciência, né? Então, Verdade. devemos trazer tudo para a consciência. É difícil, numa sociedade que a gente vive, mas a gente tem que treinar isso, né?
É um dos exemplos, não é verdade? Isso mesmo. Não sei se Pelo menos faz sentido, mas para mim me fez muito sentido, me veio isso. E é de uma tranquilidade quando a gente se livra dessa sombra, desse medo, né? Ninguém pode saber, né? O importante é que a gente saiba, quando a gente tem a consciência, não interessa isso para ninguém, e a gente esconde da gente mesmo. A gente não tem que esconder de ninguém, porque é a nosso eu, é a nossa encarnação, é a nossa oportunidade, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender ou se faz sentido, mas para mim me fez muito sentido. entendemos, sim. Então, primeiro, a sinceridade conosco mesmo, né? Isso é importante, né? Esse auto-amor, e vai ter aulas bem lá à frente, né? De entender esse auto-amor, né? E a gente aprender a conviver, primeiramente, conosco, com todo esse mundo interior, e a gente está falando de cada parte, né? Falamos do ser essencial, do self, é o centro e também a totalidade, falamos do ego, hoje estamos falando da consciência, é um produto do ego, ou pelo menos tem que passar por ele, porque muitas coisas não é ele e evoca, não é ele e cria, mas vai passar por ele e ele precisa lidar com tudo isso, né? E agora eu acho que eu já vou passar o exercício, se der uns tempinhos, eu trouxe um adendozinho, mas não vai dar para passar hoje não. Aí a gente vai falando mais para frente. Mas eu vou colocar primeiro, antes de compartilhar o nosso exercício prático, né? Como é que a gente conseguimos fazer algum, pelo menos? Semana passada a gente fez uma proposta de Congelou, Luiz, congelou, eu não estou te ouvindo. Congelou? Peraí. Travou, mas voltou. Voltou? Minha internet está variando. Eu disse assim, semana passada a gente ofertou aí uma atividade, né, prática. E essa atividade, a gente conseguiu, pelo menos pensar nela, pensar assim durante a semana, qual foi a atividade mesmo, ver se vocês estão guardaram aí, pelo menos na mente, aí, na consciência, no pré-consciente. Hábito da vitimização e lamentação. Lamentação. Dois comportamentos aí, e por trás desses comportamentos estão ligados valores que a gente precisa transformar, né? A vítima, né? Depois a gente vai aprofundar de tudo isso que a gente está colocando aqui. Mas por que eu me coloco sempre como vítima? Será por eu fico sempre lamentando? Então, esses comportamentos, esses hábitos, esses condicionamentos, esses reflexos condicionados, estão aonde? Estão no inconsciente. E isso vem para a consciência do ego, da pessoa que sou, por eles são energias mais próximas, né, do que somos no momento. E aí a gente precisa ir mudando essas energias, se transformando, para essas energias se depurando e se transformando em luz, né? E aí a gente vai trabalhando outras, é assim o processo, mas a gente precisa olhar, um amor. Agora eu vou propor e vou até compartilhar com vocês um outro exercício, né? Essas palavras aí são muito fortes, né? E está no Evangelho de Lucas aí, depois eu vou compartilhar os slides aí, se vocês quiserem lá consultar, né, na fonte lá, no Evangelho, é muito interessante. Ó, o exercício é isso. O exercício agora é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Agora a gente vai enxergar os defeitos dos outros. Olha que legal. Isso é bom demais, não é? Aí eu trouxe 2 trechos ali motivadores, aonde são instruções ali desses nobres irmãos e irmãs. Então, um nos diz assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem,
ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Aí tem um outro pensamento que diz assim: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, ou seja, para ajudar, né? Aí a primeira pergunta é assim: essa semana observei ou critiquei os defeitos de alguém? Aí a gente vai explanar lá, né? Será? Vamos prestar atenção essa semana agora. Se eu vou criticar, se eu vou observar ali algum defeito de alguém. Vamos prestar atenção. E depois, embaixo, quais foram as motivações que me impulsionaram a observar ou criticar os defeitos desse alguém, ou de muitos, né? Não é só uma pessoa, não. A gente gosta, nós somos bem observadores aí do comportamento alheio, não é? Então, é um exercício. A gente vai pegar um hábito que é muito forte no ego e somos, na pessoa e somos, e aí nós vamos pegar isso e observar o porquê eu estou criticando, eu estou observando isso. E aí volto a falar de novo. Vai vir na nossa cabeça, pessoal, motivos externos. Ah, eu estou criticando ou eu estou observando isso no comportamento do outro, porque o outro é assim, porque a situação é essa. Não, não é isso que a gente deve olhar, não. O que me motivou internamente a fazer isso? Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. Eu já contei essa história, é muito lúdica, é interessante, né? Vamos imaginar aí que a gente é mãe ou pai, né? A gente tem um filho ali numa idade de, sei lá, né? 3, 4, 5 anos, né? 6 anos. E vamos imaginar assim, e o nosso filho está brigando com o coleguinha. Eles estavam brincando lá, isso é normal, né? Está lá brigando. Aí, de repente, como bons educadores que somos, né? Nós somos bons educadores, a gente vai ali, vai agachar ali, vai ficar na altura da criança, né? E vai falar assim: meu filho, né? Por que você está batendo no amiguinho? A gente vai falar assim, com essa alma toda, sabe? Meu filho, por que você está batendo no amiguinho? Aí, o nosso filho vai falar assim: porque ele me bateu, porque ele pegou meu brinquedo, porque ele me xingou, porque ele fez isso, fez aquilo. Agora, imagina esse filho e é o ego e somos. A consciência formada pelo ego. De repente, eu estou criticando, eu estou apontando os defeitos do outro. E aí eu, como espírito e sou, eu vou perguntar para o ego: por que você está criticando? Se o ego responder assim para o espírito: eu estou com raiva, eu bati nele porque eu estou com raiva. Já o ego já é um pouco mais maduro. Se o ego falar assim: olha, eu bati nele porque ele fez isso em mim, ele fez aquilo. Não, é um ego imaturo ainda. Ele está nos fatos só. Agora, se o ego admitir e bateu porque ele está com raiva, já é o primeiro passo. Ele admitiu a raiva e foi um motivador para ele agredir o outro. Já é o primeiro passo, ele identificou a emoção. Aí, o ego precisa amadurecer mais ainda. Por quê? O ego tem que olhar, o espírito vai falar assim para o ego, né? O self vai falar para o ego: tudo bem, legal, eu estou contente com você, porque você identificou e o seu comportamento agressivo estava sendo motivado por um valor, né? E é emocional ali, e é a raiva. Bem, não é, o problema não é a raiva, não. A raiva ele só é um motivador. Agora, o que está por trás dessa raiva? Aí a gente precisa aprofundar mais, né? Então, às vezes, a gente vai estar por trás da raiva, por quê? Porque a gente quer e ter o controle das coisas, a gente acha que tudo é nosso, a gente tem dificuldade de dividir opiniões, a gente tem dificuldade de dividir valores, ideias,
E aí a gente acha que a gente é dono de tudo. E se o outro expressar uma ideia e eu acho e não é minha, e aquela ideia não diz respeito, eu já parto agressivo para ele. Eu quero ter razão em tudo, eu quero as minhas ideias predominem e no mundo, eu quero influenciar todo mundo, e não vem você com suas ideias, não. Então, a gente precisa entender o que motiva o meu comportamento. Valdeci? Eu posso relatar um fato real que acabou de acontecer? Assim, Pode ter um tempinho. E aí você já faz a nossa agradecimento. Já peguei ela. Já me pegou. Então tá bom. Olha, seguinte, vou resumir para ficar entendido e, né? Olha, nesse final de semana um cachorro meu morreu. Vai, pronto. E aí nós tivemos que levar num veterinário muito longe. Nós moramos na Zona Norte e nós tivemos que ir para a Zona Leste. Porque o cachorro é da minha filha e eu chamei ela, ela foi comigo. Só que o marido dela não gostou. Primeiro, porque ela foi e largou ele sozinho. Chegamos lá meio-dia e saímos de lá quase meia-noite, porque o cachorro teria que passar por cirurgia para saber o que estava acontecendo. E ela ligou para ele e falou assim, vou ter que comprar a bolsa de sangue, porque senão eles não fazem o procedimento. Ele não gostou. Ele não gostou, que disse já se viu, gastar dinheiro com cachorro, aquilo quando eu ouvi. Eu amo meu genro, mas eu estou chateada com ele até agora. Eu falei, mas como assim? O ser humano achar que o cachorro não tem o direito de uma bolsa de sangue para abrir numa mesa de cirurgia para poder ver o que está acontecendo. No fim, eu fiz isso, não estou querendo me engrandecer. No fim, eu fiz isso, falei para minha filha, falar para ele não se preocupar com o dinheiro de vocês, não, porque eu me responsabilizo. E o cachorro ficou na mesa de cirurgia, porque ele estava com câncer e da hemorragia interna. Então, o que eu pensei depois? Foi domingo, hoje já é sexta-feira. No meio da semana, eu fui mastigando aquilo com ressentimento e falei para mim, eu não estou aprendendo que cada um tem seu momento? Por que eu estou com esse sentimento dentro de mim? Deixa ele com o sentimento dele, que eu sei também que cada um colhe o que planta, e estou tentando tirar isso de dentro de mim, porque eu gosto do meu genro, mas eu não quero ver meu genro agora. Então, Luiz, eu acho assim que dói as coisas na gente. A gente só precisa saber como lidar com isso. Eu penso assim, né? Diz aí alguma coisa, por favor. Esse relato é muito interessante, viu? Obrigado, viu, Valdeci? Isso demonstra coragem, né, de colocar aí os seus valores aí perante todos, né? Isso é importante, viu, pessoal? Demonstra muita maturidade. Mas o que a gente está aprendendo aqui? Os fatos externos, a gente consegue mudar? Não? Não, né? Agora, o que é real é o que se passa conosco. O que se passa conosco, esse a gente precisa observar. Porque há um incômodo, não há? A Valdeci foi trazendo para nós, houve um incômodo dentro dela. E aí, esse incômodo, a gente precisa observar se isso é bom para mim ou não. Para mim, quanto espírito agora, eu estou servindo ao espírito. E aí eu preciso entender quanto ego. Será esse incômodo meu vai servir para eu possa mudar as situações externas e mudar a mim mesmo ou não? Será que toda vez eu me encontrar diante dessa situação, eu vou sentir a mesma coisa? Eu vou manifestar da maneira e eu estou me manifestando aí, olha, volto a falar para a gente não confundir. Não estou falando que a gente deve se comportar de uma maneira ou de outra, não. Cada um vai resolver a situação como ela acha que tem que resolver. Nós estamos falando do incômodo interno, do sofrimento que a gente está passando. Eu preciso entender isso e buscar quais são esses sentimentos lá dentro, não é? Mas a gente está só no começo, Valdeci. Né? E obrigado aí por você colocar suas situações que muitos se identificaram, com certeza muitos se identificaram. Até a Lenia levantou a mão e agora, ela quer falar também. Que agora, ouvindo aqui ela falando, eu fiquei pensando, como que a gente lida, então, quando você
está sendo prejudicada de alguma forma, e você não vai querer ser prejudicada, você está estudando, mas está aprendendo algo errado. E como você vai levar isso adiante, ou você não leva adiante, a gente tem que ser assertivo, saber separar as coisas, ou vai falar com jeitinho. Como que a gente lida nesse caso? Porque se você leva para uma pessoa, ó, fulano está fazendo isso e eu estou aprendendo de forma errada, você vai prejudicar a pessoa que tá ensinando errado. Se você não fala, quem vai ser prejudicado vai ser você. Aí eu fiquei pensando, como lidar com isso? Então, essa é a sabedoria da vida, Leni, porque a vida não é tão racional assim, não. A vivência não dá para a gente nessas escolhas racionais. Por isso a gente precisa, as provas sendo nos dadas exatamente aonde a gente tem mais dificuldade. Tudo é minimamente ao lado. Eu tenho minhas tendências, eu tenho as energias que eu preciso equilibrar dentro de mim, os valores, e as provas vão ser me dadas para eu possa ir depurando isso. Quando a situação acontecer com você, vai estar a Leni ali, o ego que você é nessa encarnação, a pessoa que você é, ou os seus valores. E aí, nesse momento, você precisa escutar mais o que os seus sentimentos querem lhe dizer. Por quê? Porque não há uma resposta pronta. Luiz, eu devo alar, eu devo falar. Eu devo ser agressivo, mais firme, ou eu devo ser mais passivo? Não. Cada situação vai te convidar a viver um momento. E aí você precisa se conhecer. Quando chegaram para Jesus lá e faziam a pergunta para ele, provocando ele, teve algumas, ele respondeu, não era? Teve outras que não. Teve algumas, ele silenciou. Teve outras e ele falou. Por quê? Porque ele percebeu que naquele momento, aquela alma estava perguntando para ele, precisava aprender algo pela fala. Teve outras que precisava aprender pelo silêncio. E aí a gente precisa aprender com Jesus tudo isso. Porque nós não temos a grandiosidade dele, mas nós sabemos e nós precisamos aprender. E aí, Leni, quando a coisa bater na sua porta, para a gente ir, isso, já 21:09, né? E na porta de cada um de nós, quando a necessidade bater, porque nós somos necessitados, não é? Espiritualmente, a gente precisa enxergar quais são as necessidades que eu tenho. Lembra que você fez aquela pergunta para mim? É necessidade material ou espiritual? Eu falei, espiritual. Necessidade espiritual. Será que eu estou muito passivo na vida? Mas por que eu estou passivo, Luiz? Porque eu não quero entrar em conflito com o outro. É um medo de machucar o outro, é um medo de me machucar. E está pegando aí, eu não me manifesto. Ou se eu me manifesto, eu sou uma pessoa que rebato tudo, tenho tudo na ponta da língua e falo, sou uma pessoa e vai agressivo e fala mesmo. E isso me dói depois. Mas por que você é sempre assim? Cada um vai responder às suas necessidades, tá bom? A Creuzinha está 2 horas com a mão levantada, mas ela vai falar e depois a gente vai finalizar, viu, Creuzinha? Obrigada, Luiz. Eu prometo ser rápida, dentro dessa questão da Leni, que eu acho que é uma questão de todos nós, né? Se nós enfrentamos, não sei se seria essa palavra, ou se nós nos calamos, e muitas vezes, quando nós nos calamos, nós nos sentimos assim, prejudicados, sofridos, né? Apesar que, assim, quando a gente começa a se calar em detrimento do outro, a gente percebe que a gente está crescendo um pouquinho, porque, como você falou, Jesus teve um momento que ele falou e teve um momento que ele se calou, né? E a bem da verdade, não existe certo ou errado, porque o que é certo para mim também é certo para o outro. Então, a partir do momento em que a gente começa mesmo a se conhecer, a gente começa a respeitar o outro, porque ele, de repente, ele ainda não tem
o mesmo estado de consciência que a gente já está começando a ter, né? Começando. Né? Então, realmente, é uma situação delicada, porque muitas vezes o que fala mais alto, e aí também eu acho que é outra aula, né? É o nosso egoísmo, não o nosso ego. Isso Não é mesmo. isso? É isso Né? mesmo. É essa a colocação. Obrigada, Luiz. Nada. Nós vamos finalizar, e a Valdeci pode finalizar, né, Valdeci? Mas só para a gente sair da aula, né, esse pensamento em luz, né, a consciência e trazendo a luz para ela, não se cobrem tanto. A gente tem a mania de querer ser perfeito, né? Isso é uma busca, mas sejam sinceros consigo mesmo. Sejam sinceros. Se está com raiva, admita a raiva. Se está com remorso, admita o remorso. Se está com sentimento de vingança, admita. Se sentiu inferiorizado e está querendo pisar no outro, humilhar o outro, admita isso. Porque isso é um material sombra, a gente precisa trabalhar.